Talvez a maior tragédia da existência não seja a brevidade da vida, mas sim o quanto deixamos escorrer pelos dedos cada dia que nos é dado, como se o tempo fosse algo infinito, algo que nunca vai acabar, algo que podemos gastar sem pensar, sem medir, sem valorizar. Quantas vezes você já parou verdadeiramente para olhar para trás e perceber que passou horas, dias, meses e até anos correndo atrás de coisas que hoje não fazem a menor diferença? Horas perdidas esperando uma mensagem que talvez nunca chegasse, esperando uma aprovação que nunca foi concedida, esperando que os outros mudassem para que você pudesse finalmente se sentir em paz. Não é que temos pouco tempo para viver, mas sim que desperdiçamos uma parte imensa dele com aquilo que não eleva nosso caráter, não fortalece nossa mente e não traz paz ao nosso coração. Se você gosta de reflexões que ajudam a enxergar aquilo que quase ninguém percebe sobre a mente humana, inscreva-se agora no canal Diário das Cinzas, porque aqui nós não oferecemos distração, oferecemos consciência. Pense por um instante. Quantas vezes você acordou com a sensação de que o dia passou rápido demais, mas ao final da noite não consegue apontar nada de significativo que tenha feito? Muitas pessoas vivem como se estivessem apenas passando pela vida e não vivendo-a de fato. Elas aceitam conversas que não levam a lugar nenhum, permanecem em relações que só trazem desgaste, se submetem a situações que ferem seu respeito próprio e gastam sua energia tentando controlar o que está fora do seu alcance. E o pior, fazem isso sem perceber, como se estivessem em um sono profundo, seguindo uma rotina imposta por hábitos, por medos e pela necessidade constante de se sentir aceito. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Cada minuto gasto com o que não importa é um minuto que não volta mais. E quando nos damos conta, percebemos que a maior parte da nossa história foi escrita não por nossas escolhas conscientes, mas por nossas omissões e pela nossa incapacidade de dizer não ao que nos diminui. Você já parou para notar como a ansiedade e a insegurança agem como verdadeiros ladrões do tempo? Quando ficamos remoendo o que já aconteceu, nos culpar por erros que não podemos mais consertar, ou quando gastamos horas imaginando cenários ruins que talvez nunca se tornem realidade, estamos na prática jogando fora o presente, o único tempo que realmente existe. O passado é apenas uma lembrança, o futuro é apenas uma projeção da mente. O único instante onde podemos agir, decidir e construir algo é o agora. E foi nesse ponto que tudo começou a mudar para muitos que buscaram sabedoria ao longo da história. O filósofo Sêneca, um dos maiores nomes do estoicismo, já dizia que a vida é longa o suficiente se soubermos como usá-la. Segundo ele, o problema nunca é a duração da existência, mas sim a forma como a desperdiçamos com preocupações vãs, com o desejo de possuir mais e mais, e com a busca de uma felicidade que depende exclusivamente do que vem de fora. Essa é uma lição que une a sabedoria antiga a descobertas da psicologia moderna. Quanto mais nossa atenção e nossa energia estão voltadas ao que não podemos controlar, menos capacidade temos de gerir nosso próprio tempo e nossas próprias emoções. E aqui está a verdade que muitos evitam enxergar. Desperdiçar tempo não é apenas não fazer nada produtivo. É também se entregar a discussões inúteis, tentar convencer quem não quer entender, aceitar desrespeito para não ficar sozinho, adiar decisões que sabemos que precisam ser tomadas e carregar culpas que não são nossas. Quantas vezes você ficou esperando que alguém reconhecesse o seu valor enquanto deixava de fazer coisas que realmente alimentavam a sua alma? Quantas vezes gastou dias e noites se preocupando com o que os outros iriam pensar e deixou de seguir o que o seu coração e a sua razão indicavam ser o melhor caminho? O que torna isso ainda mais perigoso é que esse desperdício acontece de forma silenciosa. Não sentimos o tempo indo embora até que ele já tenha partido. E quando olhamos ao redor, percebemos que perdemos não só horas, mas também um pouco da nossa dignidade, da nossa liberdade emocional e da nossa paz interior. Mas quase ninguém percebe esse detalhe. O tempo não é neutro.
ele se transforma no que escolhemos colocar nele. Se o enchemos de medo, de insegurança e de dependência da aprovação alheia, ele se torna um fardo que nos cansa cada vez mais. Se, ao contrário, o dedicamos ao autoconhecimento, ao fortalecimento do caráter e ao cultivo de valores sólidos, ele se transforma em um aliado que nos leva à maturidade emocional e ao equilíbrio. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força mental não está em ter controle sobre tudo o que acontece fora de nós, mas sim em dominar a nossa própria reação diante de cada acontecimento. Epicteto explicava claramente: há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. O tempo, no sentido de quanto nos resta, não está sob nosso controle, mas a forma como usamos cada instante, sim, está totalmente em nossas mãos. Essa distinção é a chave para deixar de desperdiçar o que temos de mais valioso. Imagine uma situação simples, mas que acontece todos os dias. Você recebe uma mensagem curta, fria ou até mesmo indiferente de alguém que considera importante. Imediatamente, sua mente começa a trabalhar sem parar. Será que fiz algo errado? Por que essa pessoa não responde como antes? O que posso fazer para recuperar a atenção que tinha? Por horas, você fica pensando nisso, revivendo conversas passadas, criando teorias e sentindo-se cada vez mais angustiado. Nesse intervalo, o tempo passa. Você poderia estar descansando, aprendendo algo novo, se conectando com pessoas que valorizam sua presença ou simplesmente apreciando o silêncio e a calma. Mas, ao invés disso, entregou esse tempo ao desconforto, à incerteza e à necessidade de aprovação. E isso se repete em outras áreas. Você deixa de impor limites porque tem medo de perder alguém, aceita mais trabalho do que consegue realizar para não ser visto como fraco, adia o cuidado com a sua própria saúde e com os seus sonhos porque acha que ainda tem tempo. Mas isso ainda não explica tudo. O preço disso não é só a perda de horas, mas sim o enfraquecimento gradual da sua autoconfiança e da sua capacidade de decidir por si mesmo. A parte mais importante vem agora. Cada vez que você escolhe ceder o seu tempo ao que não traz crescimento, está ensinando a si mesmo e aos outros que o seu valor é negociável, que a sua paz pode ser deixada de lado e que os seus limites não são prioridade. Com o tempo, isso cria um ciclo difícil de quebrar. Quanto mais desperdiçamos tempo com o que não merece nossa atenção, mais nos sentimos cansados, vazios e sem direção. Marco Aurélio, o imperador e filósofo estoico, escrevia que o homem perde muito tempo e energia quando se preocupa com assuntos que não lhe dizem respeito ou que fogem da sua própria essência. Ele dizia que devemos viver cada dia como se fosse o último, mas não com desespero, e sim com consciência, fazendo apenas o que é necessário, o que é justo e o que está alinhado com a nossa virtude. Essa é uma mudança profunda de perspectiva. Não se trata de viver com pressa, mas sim de viver com intenção. Muitas pessoas pensam que ter autocontrole é ser frio ou insensível, mas a verdade é que ele nada mais é do que a capacidade de direcionar sua atenção e sua energia para onde realmente importa. Quando você desenvolve a disciplina emocional, para de gastar tempo com o que não pode mudar e começa a investir em si mesmo. O desapego, conceito fundamental tanto na sabedoria estoica quanto na psicologia da saúde mental, não significa deixar de se importar com as pessoas ou com a vida, mas sim deixar de depender de respostas, de reconhecimentos e de resultados externos para se sentir bem. Ao entender isso, você passa a ver que cada instante desperdiçado não é apenas tempo perdido, mas sim uma oportunidade perdida de se transformar, de fortalecer seu caráter e de construir uma existência com propósito. As consequências de continuar vivendo de forma inconsciente são profundas e duradouras. Ao longo dos anos, o hábito de entregar seu tempo ao que não agrega rouba lentamente a sua liberdade emocional. Você passa a reagir ao mundo ao invés de agir sobre ele. Passa a se sentir sempre insatisfeito,
como se algo estivesse faltando, mas sem saber dizer exatamente o que. A solidão aparece mesmo quando está cercado de gente, porque a conexão que se busca fora nunca substitui a harmonia interior. A autoestima diminui, pois você se acostuma a ocupar um lugar menor do que aquele que merece. E o mais doloroso é chegar a um ponto em que percebe que grande parte da vida já se foi, e que poderia ter vivido de forma muito mais plena se tivesse feito escolhas diferentes antes. Mas a boa notícia e o ponto de virada dessa reflexão é que a mudança pode começar a qualquer momento. Não é preciso esperar um dia especial, nem uma grande transformação externa. A verdadeira batalha não é contra outras pessoas, nem contra as circunstâncias da vida. É contra os hábitos da sua própria mente, contra a tendência de se distrair com o que não importa e contra o desejo de obter validação de fora. O estoicismo nos ensina que a maturidade emocional começa quando aceitamos que temos apenas controle sobre nós mesmos, sobre nossos pensamentos, sobre nossas atitudes e sobre como empregamos cada minuto que nos é dado. Quando assumimos essa responsabilidade, deixamos de ser vítimas da corrida do tempo e passamos a ser seus senhores. Pense, daqui em diante, no tempo como algo semelhante a uma chama que você alimenta. Se jogar sobre ela madeira úmida, lixo ou materiais que não queimam bem, a chama fica fraca, solta muita fumaça e logo se apaga. Mas se usar apenas o que é seco, limpo e forte, ela brilha intensamente, aquece o ambiente e ilumina o caminho. Essa é uma imagem simples que você poderá observar no seu dia a dia. Toda vez que perceber que está gastando energia e tempo com algo que só traz confusão ou dor, lembre-se da chama. Lembre-se que cada instante escolhido com consciência reforça o seu respeito próprio, amplia sua paz interior e aprofunda o seu autoconhecimento. Não é preciso viver correndo, nem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. É preciso apenas viver com intenção, entendendo que o tempo não é curto, ele é apenas mal utilizado. A vida tem a duração que nós damos sentido a ela. Uma vida longa, mas desperdiçada, é curta e vazia. Uma vida vivida com consciência, mesmo que breve, é rica, plena e cheia de significado. A verdadeira sabedoria consiste em entender que o tempo que nos resta é sempre suficiente para fazer o que realmente importa. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez você refletir sobre como tem usado os seus dias, deixe o seu like e inscreva-se no canal Diário das Cinzas para continuar essa jornada de transformação interior. Ative também o sininho de notificações para receber novos conteúdos sempre que forem publicados. Deixe um comentário com a frase que ficou marcada na sua mente. Eu decido como usar o meu tempo. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa verdade e lembrar que a mudança começa com cada escolha consciente. E não deixe de assistir ao vídeo recomendado que aparece na tela agora. Ele vai ajudar você a aplicar ainda mais esses ensinamentos no seu dia a dia. Lembre-se sempre, não temos pouco tempo para viver. Temos muita vida para aprender a usar bem cada instante.